Já falei isso antes e vou repetir quantas vezes for preciso. A primeira regra dos juros compostos é nunca mexer neles sem necessidade. E a forma mais rápida de interromper os juros compostos é perder dinheiro. Parece óbvio demais, né? Como dizer para alguém não enfiar a mão no fogo. Mas o mundo está cheio de gente com a mão queimada. Invisto há mais de 5 décadas. Vi mercado subir, desabar, se recuperar e desabar de novo. Vi gênios quebrarem e gente comum ficar rica. E se eu tivesse que resumir tudo numa única ideia, seria essa. Quem sobrevive são as pessoas que evitam a burrice mais do que quem tenta inventar moda ou pagar de gênio. Muita gente me vê hoje como o maior investidor individual da Bolsa Brasileira, fala em dividendos, fala em patrimônio bilionário, esses rótulos todos, mas quase ninguém viu o garoto que começou num cortiço no Brás engraxando sapato. Quase ninguém viu o jovem que foi trabalhar numa corretora sem ter dinheiro nenhum para investir. Quase ninguém viu as décadas em que eu simplesmente não fiz besteira enquanto todo mundo ao meu redor estava perdendo o que tinha construído. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Não como ficar rico, essa é a parte fácil. Quero falar sobre como nunca perder dinheiro. Essa é a parte que ninguém ensina, essa é a parte que mais importa. E se você ficar até o final, vai entender por que essa frase muda tudo. Eu cresci numa época em que a palavra crise não era título de jornal, era a realidade da rua. Vi famílias destruídas, não por azar, mas por excesso de confiança. As pessoas achavam que o amanhã seria igual ao ontem. Não era. Vi homens com bons empregos perdendo tudo por dívidas que não conseguiam pagar quando o vento virou. Vi gente comprando imóvel financiado na euforia e entregando a chave na depressão. A lição era simples e brutal. Quem se endividou demais quando a maré baixou, afogou. Quem ficou conservador, sobreviveu. A depressão me curou de um certo tipo de otimismo ingênuo, não do otimismo racional que eu mantenho até hoje, do otimismo irresponsável, aquele que faz a pessoa achar que tem direito ao resultado sem ter feito o trabalho. Esse tipo de otimismo destrói mais patrimônio do que qualquer crise externa. Avançando algumas décadas, nos anos 1980, o Brasil vivia uma inflação que comia as pessoas vivas. Planos econômicos um atrás do outro. Confisco de poupança, moeda trocando de nome. Nesse cenário, muita gente considerada esperta perdeu fortunas porque se alavancou demais, acreditou demais nas promessas e achou que enriquecer era direito adquirido. Eu não era gênio, eu era cauteloso. Evitei dívida, evitei dica quente, evitei correr atrás do que estava na moda. E porque evitei perder feio, os juros compostos trabalharam quietos em segundo plano ano após ano, década após década. Vale repetir, não perder é mais importante do que ganhar. As pessoas odeiam ouvir isso. Querem ganhar grande, querem triplicar o dinheiro depressa, querem o resultado sem o processo. Esse impulso destrói mais patrimônio do que a pobreza jamais destruiu. Pensa nos jogadores de cassino, as luzes da Avenida Paulista, os shoppings luxuosos, os prédios de alto padrão não são pagos pelos ganhadores, são pagos pelos perdedores que achavam que tinham um sistema. O mercado financeiro não é diferente. O cassino é só maior e mais bem vestido. Me lembro de uma vez, quando ainda estava aprendendo, de ter investido numa empresa que parecia barata. Era o tipo de negócio que parecia uma pechincha, uma última baforada antes de acabar o charuto, como dizem. Bem, a fumaça foi de graça, mas o cheiro ficou por anos. Aprendi a parar de comprar lixo só porque parecia barato. Lixo barato continua sendo lixo.
Esse erro me custou mais do que eu gosto de lembrar, mas me ensinou algo que nenhum livro ensinaria. O preço de evitar a burrice é muito mais baixo do que o preço de consertar a burrice. Então, se você quer saber como nunca perder dinheiro, começa por cortar os desastres óbvios. Não pegue dívida que não consegue pagar. Não compre o que não entende. Não confie em quem ganha dinheiro vendendo conselho. E nunca, em hipótese alguma, acredite que é mais esperto do que o mercado. Você pode construir uma fortuna simplesmente sobrevivendo. Não tentei ficar rico rápido em nenhum momento da minha vida. Tentei não quebrar. Essa pequena diferença, quando composta ao longo de décadas, vira algo extraordinário. Então aqui vai o meu conselho. Esqueça a brilhância. Esqueça ser esperto. Esqueça tentar ser o mais inteligente da sala. Apenas cometa menos erros estúpidos. Só isso já vai te deixar rico. E se você não gosta desse caminho, vá em frente e corra atrás da próxima dica quente. O mercado vai adorar receber o seu dinheiro. Se você quer arruinar sua vida e o seu patrimônio, a inveja vai fazer isso mais rápido do que qualquer queda de mercado. A inveja é o pecado mais idiota que existe. Por quê? Porque ela nem te dá prazer. Pelo menos a gula tem gosto bom. O orgulho agrada por um tempo. Mas a inveja é como tomar veneno esperando que o outro morra. Vi pessoas ganhando muito bem, levando uma vida digna e ainda assim se destruindo porque alguém ao lado foi um pouco melhor, o vizinho comprou o carro mais caro, o colega de trabalho ficou rico mais rápido, o amigo de infância construiu um patrimônio maior em menos tempo, de repente o sujeito que estava bem deixou de estar. E aí começou a correr riscos estúpidos só para alcançar o outro. Esse impulso destrói investidores. Em vez de manter os princípios sólidos, começam a correr atrás do que parece estar funcionando para alguém. Ações de tecnologia na euforia, fundos imobiliários na bolha, criptomoeda na histeria, anos diferentes, mesma burrice. Nunca perdi tempo de verdade com inveja. Não me importava se alguém dobrou o dinheiro enquanto eu estava sentado esperando. Sabia que sentar com o ativo certo muitas vezes é o movimento mais inteligente possível. Não é fácil, mas é simples. No fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, a internet explodiu. Todo mundo estava ganhando dinheiro com empresas de tecnologia que não tinham lucro, não tinham receita, algumas nem tinham produto, parecia loucura ficar de fora. Alguns conhecidos meus dobraram, triplicaram o patrimônio no papel. Parecíamos antiquados por não entrar. Bem, 2 anos depois, a maioria dessas fortunas de papel virou cinza. E quem ficou fora continuou compondo tranquilamente. A inveja custou fortunas a essas pessoas. Não estavam satisfeitas com o próprio jogo, então copiaram o jogo dos outros mal copiado. Acharam que podiam dar um salto e ultrapassar etapas. Em vez disso, pularam de um precipício. A inveja também deixa a pessoa miserável muito antes de deixá-la quebrada. Conheço gente rica que não consegue desfrutar do que tem porque outro tem mais. Isso não é viver, isso é escravidão. Uma das frases que mais repito é simples. Sempre vai ter alguém ficando mais rico, mais rápido do que você. E daí? Essa postura te mantém são, pode até te manter vivo. A verdade é que a maioria das jogadas movidas por inveja parece brilhante por um curto período. Você tem sorte, você se vanta, as pessoas te chamam de gênio, aí a maré baixa e você aparece pelado, quebrado e envergonhado. Não precisa ganhar todas as corridas, só precisa evitar perder a camisa. A pessoa que você inveja hoje pode estar falida amanhã, e se você tiver bom senso, ainda estará de pé. O remédio para a inveja é simples. Para de olhar para o placar dos outros. Foca no seu próprio jogo.
A corrida é longa e a maioria dos corredores não vai terminar. Seu único trabalho é ficar na corrida sem tropeçar na própria burrice. É assim que se vence. Não tentando acompanhar os imprudentes. Cometi muitos erros ao longo da vida, alguns pequenos, alguns caros, um ou dois, que com certeza me custaram oportunidades enormes. As pessoas gostam de imaginar que investidores experientes ficam num castelo tomando decisões perfeitas o dia todo. Isso é besteira. Erramos bastante. Apenas evitamos os erros que colocam a pessoa fora do jogo. Um erro que ainda fica na minha cabeça foi ter subestimado o valor de certos negócios se deixados compondo por décadas. Passei por empresas que pareciam caras demais na época. Algumas vezes entrei mais tarde do que devia. Isso é um erro comum entre investidores. Focar demais no preço e esquecer a qualidade do negócio. Comprar lixo porque está barato ou ignorar a grandeza porque parece caro. Os dois custam caro. Deixa eu te dar outro exemplo. Certa vez, quando ainda estava construindo a estratégia que uso até hoje, comprei uma empresa porque os números eram baratos. Parecia uma pechincha. Descobri logo depois que estava barata por um bom motivo. O negócio estava apodrecendo por dentro. Ganhei um pouco, depois perdi e desperdicei anos que poderiam ter estado alocados em algo melhor. Esse erro me curou de vez dessa lógica de comprar só pela aparência de preço baixo. É muito melhor pagar um preço justo por um negócio excelente do que um preço de banana por um negócio podre. Ouço muito investidor jovem falar assim, mas eu não quero pagar caro. E aí vem a coisa. Pagar caro por qualidade ainda é mais seguro do que pagar barato por lixo. Lixo vai a zero. Qualidade compõe. O erro real não é pagar 20% a mais por uma empresa excelente. O erro real é nunca comprar a empresa excelente porque você ficou caçando desconto no negócio errado. Pensa nisso dessa forma. Você tem uma Ferrari com problema no motor e um Fusca em perfeitas condições. Qual você prefere para uma viagem longa? O carro certo para a viagem certa. Nunca compre com base só na etiqueta de preço. Falamos muito sobre erros de ação, sobre o que compramos errado, quando entramos na hora errada, mas os erros de omissão, o que deixamos de fazer, podem custar muito mais. Fui cauteloso demais em alguns momentos. Passei por negócios que entendia, que admitia, que reconhecia como extraordinários e não entrei porque o preço parecia um pouco alto. Isso se repetiu algumas vezes ao longo da vida. O arrependimento não é do que fiz, em grande parte, é do que deixei de fazer por excesso de precaução no momento errado. Tem uma diferença enorme entre prudência e paralisia. Prudência é não comprar o que não entende. Paralisia é não comprar o que você entende perfeitamente bem por medo de preço. Se você ficar sempre esperando a hora perfeita, o preço perfeito, a condição perfeita, vai perder as melhores oportunidades da vida. O segredo não é achar o momento perfeito, é reconhecer os bons momentos com coragem suficiente para agir. Outro erro que cometi foi tentar prever o futuro com mais detalhe do que qualquer ser humano é capaz. Quando tentei adivinhar para onde a inflação ia, o que os juros fariam no ano seguinte, o que o governo ia decidir, errei na maioria das vezes. Então parei de apostar no que não consigo controlar. Passei a apostar em coisas que não precisam de previsão para funcionar. Negócios sólidos, gestores honestos, setores com demanda perene. Esses resistem a crises, resistem a governos ruins, resistem a ciclos econômicos, não precisam de previsão do tempo para prosperar. O que me manteve vivo não foi brilhantismo,
Foi uma alergia compartilhada com os negócios errados. Não precisava ser o mais inteligente da sala, só precisava evitar ser o mais imprudente. E ao longo do tempo, essa filosofia compôs em algo extraordinário, não por causa de movimentos perfeitos, por causa de menos movimentos desastrosos. A conclusão é simples: uma boa estratégia não elimina os erros, ela garante que os erros não afundem o navio. Foi o que consegui fazer ao longo de mais de 50 anos. Funcionou. Não perfeitamente, mas bem o suficiente para transformar o patrimônio construído com disciplina num dos maiores investimentos em dividendos da Bolsa Brasileira. E se você quer saber o segredo, não foi mágica. Foi confiança no processo, paciência, disciplina e a disposição de parecer entediante enquanto todo mundo ao redor estava ocupado perdendo dinheiro. Agora vou falar de algo que pouca gente tem coragem de admitir. O ego é o pior inimigo do investidor. Pior do que a inflação, pior do que os juros altos, pior do que qualquer crise externa. O ego faz você acreditar que é mais esperto do que é. E quando você começa a acreditar nisso, para de aprender. E quando para de aprender, começa a cometer os erros mais caros da vida. Vi pessoas extremamente inteligentes quebrarem porque não conseguiam admitir que estavam erradas. Tinham entrado numa posição, o mercado mostrava que estavam errados, e em vez de revisar a tese, aumentavam a aposta para provar que tinham razão. Isso não é investimento, é cassino com diploma. O investidor que o ego não controla tem uma capacidade preciosa, a capacidade de mudar de ideia quando os fatos mudam. Isso parece óbvio, não é. A maioria das pessoas confunde consistência com teimosia. Consistência é manter uma estratégia sólida ao longo do tempo. Teimosia é insistir no erro porque admitir a mudança parece fraqueza. Uma das práticas mais valiosas que desenvolvi ao longo da vida foi revisar regularmente o que eu pensava que sabia. Não para mudar de estratégia toda semana, isso é o oposto do que funciona, mas para garantir que as premissas que me fizeram entrar num negócio ainda eram válidas. Se o negócio mudou, se a gestão mudou, se o setor mudou, a decisão precisa mudar junto. Apegar a uma tese que já não existe mais é saudosismo disfarçado de convicção. O ego também se manifesta de outra forma perigosa. A necessidade de parecer esperto na frente dos outros. Vi gente tomar decisões financeiras terríveis, não porque achavam que eram boas decisões, mas porque não queriam parecer conservadores demais, antiquados demais, cautelosos demais diante dos amigos. Compraram ação porque estava na boca de todo mundo, entraram em negócio porque o cunhado disse que era garantido, fizeram uma aplicação arriscada porque o colega de trabalho falava que estava dando retorno absurdo. Essas decisões raramente terminam bem, e quando terminam mal, a pessoa carrega o dobro do peso. Perdeu dinheiro e perdeu a cara ao mesmo tempo. Não existe forma mais cara de parecer esperto. A cura para o ego excessivo é simples, mas incômoda. É aprender a dizer não sei. É sentar na frente de uma oportunidade que parece boa e ter a honestidade de admitir que não entende o suficiente para entrar. Isso não é fraqueza. É o maior sinal de inteligência financeira que existe. Nunca fui o homem mais inteligente de nenhuma sala, mas aprendi a reconhecer o que entendo e o que não entendo, e quando não entendo, fico de fora. Não importa o quanto o outro está ganhando, não importa o quanto eu pareço conservador demais, fico de fora. E essa disciplina, repetida ao longo de décadas, foi uma das razões mais importantes para nunca ter sofrido uma perda catastrófica. Agora quero falar sobre um dos temas que mais me preocupa quando olho para o investidor brasileiro médio, a dívida.
Não a dívida como ferramenta de crescimento empresarial que tem lugar certo e hora certa. Falo da dívida pessoal, do cartão de crédito, do cheque especial, do financiamento de bem de consumo, do parcelamento de tudo que não tem condição de pagar à vista. A dívida de consumo é o maior destruidor de patrimônio que existe. Ponto. Não é a bolsa que oscila. Não é a inflação que corrói. É o juro de 15%, 18%, 20% ao mês que o sistema financeiro cobra de quem não tem disciplina para viver dentro do que ganha. Esses números não são exagerados. É isso que o rotativo do cartão cobra no Brasil. E tem gente pagando isso todo mês achando que está administrando o orçamento. Você não consegue construir patrimônio pagando 20% ao mês de juros sobre consumo. É matematicamente impossível. É como tentar encher uma banheira com a torneira aberta e o ralo aberto ao mesmo tempo. Não importa o quanto você coloca, vai sair mais rápido do que entra. Quando eu comecei na corretora ainda jovem, um dos primeiros aprendizados que tive foi observar os dois tipos de pessoa que chegavam para fazer negócio. Tinha o sujeito endividado até o pescoço, mas com um sapato de marca, terno caro, relógio importado, conversa de quem tem muito dinheiro. E tinha o sujeito simples, roupa modesta, nada de ostentação, que chegava com dinheiro para investir e pagava tudo em dia. Adivinha qual dos dois tinha paz? Adivinha qual dos dois estava construindo algo de verdade? A dívida de consumo não é só um problema financeiro, é um problema de caráter. É a prova concreta de que a pessoa está vivendo uma mentira. Está consumindo no presente o que ainda não ganhou no futuro. Está apostando que o amanhã vai resolver o que o hoje não consegue. E quando o amanhã chega, a dívida cresceu, o juro compôs contra e o buraco ficou maior. A primeira coisa que alguém endividado precisa entender é que não existe estratégia de investimento que funcione enquanto tem dívida de consumo. Nenhuma. Antes de falar em comprar ação, em montar carteira, em dividendos, em qualquer coisa, precisa liquidar a dívida cara. Toda ela, sem exceção. Porque nenhum investimento de renda variável vai te pagar 20% ao mês de forma consistente. E enquanto você paga isso para o banco, está jogando fora o equivalente a qualquer ganho que poderia ter nos investimentos. Cortar o cartão de crédito não é castigo, é cirurgia necessária. Renegociar dívida não é vergonha, é o ato mais racional que uma pessoa pode fazer quando percebe que o buraco está crescendo. Eu prefiro 1000 vezes conversar com alguém que reconheceu o problema e tomou atitude, do que com alguém que continua fingindo que está tudo bem enquanto afunda devagar. Depois de limpar a dívida, vem o segundo passo: nunca mais deixar que ela volte. E isso exige uma mudança que vai muito além de cortar cartão de crédito. Exige mudar a relação com o consumo. Exige parar de medir sucesso pelo que você tem e começar a medir pelo que você construiu. Exige entender que o carro na garagem não é patrimônio, que o celular novo na mão não é patrimônio, que a viagem parcelada em 12 vezes não é patrimônio. Patrimônio é o que fica quando você para de trabalhar. E para construir patrimônio, precisa primeiro parar de destruí-lo. Tem uma ilusão muito perigosa que preciso desmontar. A ilusão de que investir é complicado, de que é coisa de especialista, de que precisa de curso, de certificação, de análise gráfica, de acompanhar o mercado todo dia. Isso é uma das maiores mentiras que o mercado financeiro vende, porque quanto mais complicado parece, mais você depende de alguém para te explicar. E quem te explica geralmente ganha quando você movimenta, não quando você fica parado. A verdade é que investir
é simples. Não fácil, simples. Tem diferença. Fácil é o que não exige disciplina. Simples é o que não exige complexidade. Investir é simples porque as regras são poucas e claras. Gaste menos do que ganha. Poupe a diferença. Invista em negócios que você entende e que têm histórico de gerar valor ao longo do tempo. Não faça besteira. Aguarda. É isso. Não tem segredo, não tem fórmula mágica, não tem indicador técnico que substitui paciência e senso. O problema não é que as pessoas não entendem a teoria. O problema é que a teoria é entediante demais para quem quer emoção. Muita gente entra na bolsa achando que vai encontrar emoção. Vai operar no curto prazo, vai acertar a entrada e a saída, vai bater o mercado com análise esperta. Algumas pessoas fazem isso por um tempo e até ganham dinheiro no mercado em alta. Qualquer um parece gênio no mercado em alta. A prova está no que acontece quando o mercado cai. E ele sempre cai em algum momento. Sempre caiu, sempre vai cair. Quando a crise chega, o operador de curto prazo entra em pânico. Vende no fundo, realiza o prejuízo, destrói o que levou meses para construir numa semana de volatilidade. E aí sai falando que a bolsa é cassino, que não funciona, que perdeu tudo. Não perdeu tudo porque a bolsa é ruim, perdeu porque não entendeu o jogo. O jogo da bolsa não é para quem quer ganhar no mês que vem, é para quem está disposto a esperar anos e décadas para colher o que plantou. A bolsa é o mecanismo mais poderoso de construção de patrimônio que o trabalhador comum tem acesso. Não porque vai te enriquecer da noite para o dia, porque com o tempo, com constância, com qualidade de escolha, ela te permite ser sócio de negócios excelentes que crescem enquanto você dorme. Quando eu entro numa empresa, não penso no preço amanhã, penso no negócio daqui a 10, 20 anos. A empresa tem demanda perene pelo que produz? As pessoas vão continuar precisando disso independente de crise, de governo, de conjuntura econômica? A gestão é honesta e competente? O histórico de dividendos é consistente? Esses são os critérios que importam, não o gráfico dos últimos 30 dias. Dividendo é a prova real de que um negócio funciona. Não é promessa, não é projeção, não é PowerPoint bonito. É dinheiro real chegando na sua conta porque você é sócio de uma empresa que gerou lucro de verdade e decidiu distribuir para os donos. Isso é capitalismo na essência. O trabalhador comum pode ser dono de pedaços dos melhores negócios do país. Basta ter disciplina para comprar, paciência para manter e inteligência para não vender na primeira queda. Hoje recebo dividendos de empresas que comprei há décadas. O dinheiro que entra hoje não tem relação com o que paguei quando comprei, tem relação com o quanto esse negócio cresceu, com quanto o lucro aumentou, com quanto a empresa se consolidou ao longo do tempo. Esse é o poder do tempo aplicado a bons negócios. É silencioso, é invisível no curto prazo e é absolutamente devastador no longo prazo a favor de quem tem paciência. Vou falar agora de algo que vai contra quase tudo que você vê sendo vendido por aí. Atividade demais nos investimentos é sinal de problema, não de inteligência. O investidor que opera todo dia, que está sempre comprando e vendendo, que não consegue passar uma semana sem mexer na carteira, geralmente está fazendo isso porque confunde movimento com progresso. E as duas coisas não são a mesma coisa. Cada operação tem custo. Corretagem, imposto, spread, pequenos custos que se acumulam e corroem o retorno ao longo do tempo. Mas o custo mais alto de operar demais não é financeiro, é emocional. Quanto mais você mexe, mais você está sujeito ao humor do mercado. E o mercado tem um humor muito ruim em alguns momentos. Se você não tem a capacidade de se desligar da volatilidade de curto prazo, cada queda vai parecer um desastre pessoal. E
na tentativa de evitar a dor de ver a carteira no vermelho, você vai vender exatamente na hora errada. Os melhores retornos que tive na vida vieram de comprar e esperar, não de comprar, vender, recomprar, rebalancear todo mês, perseguir oportunidade nova toda semana. Vieram de reconhecer um bom negócio, pagar um preço justo e depois simplesmente não atrapalhar o processo, deixar a empresa fazer o que boa empresa faz, crescer, lucrar, distribuir. A grande ironia é que o investidor que menos faz nada no sentido de operações, frequentemente supera o investidor que mais trabalha no sentido de análise e movimentação. Por quê? Porque o que mais prejudica o retorno não é a falta de análise. É o imposto de renda gerado pelas operações frequentes, os custos transacionais e principalmente as decisões tomadas no pior momento emocional possível, que é exatamente quando o mercado oscila feio. Entrar em colapso emocional diante de uma queda de mercado e vender é o equivalente a vender um apartamento por metade do preço, porque o vizinho disse que o bairro não está valorizado esse mês, o ativo não mudou, o negócio não mudou, mudou o humor do mercado e o humor passa, sempre passou. Em todos os momentos de crise da história, o mercado se recuperou. Às vezes levou tempo, às vezes o tempo foi muito mais curto do que parecia no pior momento, mas se recuperou. Quem vendeu no pânico realizou o prejuízo real. Quem ficou parado e esperou, voltou para o lugar de antes e muitas vezes avançou além. Agora quero tocar num tema que vai incomodar muita gente, mas incômodo bom, que faz a pessoa pensar a relação entre simplicidade e riqueza. As pessoas que ficam ricas de verdade, não as que aparecem nas redes sociais com carro importado financiado, mas as que de fato constroem patrimônio ao longo do tempo, essas pessoas quase sempre levam uma vida surpreendentemente simples. Não tenho necessidade de 10 carros, mansão cinematográfica, jato particular, nada disso. Não porque não poderia, porque não faz sentido. A simplicidade para mim sempre foi uma arma, não de humildade exibida, de proteção real. Quando você vive abaixo do que pode, quando mantém custo de vida controlado, mesmo quando a renda aumenta, você cria uma margem. Essa margem é a diferença entre quem sobrevive a uma crise e quem quebra na crise. É a diferença entre quem tem opções e quem é refém de qualquer mudança externa. O brasileiro precisa parar de confundir ostentação com prosperidade. São coisas opostas na maioria dos casos. Prosperidade real é silenciosa. É o sujeito que parece simples por fora, mas tem patrimônio que trabalha por ele 24 horas por dia. Ostentação é barulhenta. É o cara que parece rico por fora e tem dívida por dentro. Vivi a vida inteira num padrão muito abaixo do que meu patrimônio permitia, porque entendi cedo que cada real que vai para consumo desnecessário é R$1 a menos compondo a meu favor. E essa lógica, repetida por décadas, cria uma diferença astronômica. Não é sacrifício, é escolha, é consciência de que o futuro vale mais do que a aparência de hoje. Quero falar agora sobre um dos conceitos que considero mais importantes para qualquer pessoa que queira construir riqueza com solidez. O conceito de círculo de competência. É simples na teoria e extremamente difícil na prática. Basicamente significa investir só no que você entende de verdade, não no que parece interessante, não no que o amigo disse que é bom, no que você consegue analisar com profundidade suficiente para ter convicção quando o mercado oscila. O problema é que os limites do próprio conhecimento são muito mais estreitos
do que a maioria das pessoas admite. É fácil achar que entende de um setor porque leu um artigo, porque um familiar trabalha na área, porque acompanhou a empresa por alguns meses. Isso não é entender o negócio. Entender o negócio é saber como ele ganha dinheiro na prática. Quais são as variáveis que afetam o resultado, qual é a posição competitiva da empresa dentro do setor, quem são os gestores e como tomam decisões em momentos difíceis, qual é o histórico de longo prazo de lucros e dividendos. Sem isso, você está apostando. E apostar talvez funcione algumas vezes, mas apostar de forma consistente em coisas que não entende, garante que no momento de maior pressão você vai tomar a decisão errada. Porque quando a empresa passa por um trimestre ruim, quando o setor enfrenta um ciclo difícil, quando o mercado pune o preço sem razão aparente, quem entende o negócio aguenta. Quem estava só especulando, vende com prejuízo. A disciplina de dizer não sei e ficar de fora foi responsável por me proteger de perdas que destruíram muita gente ao longo da minha vida. Tinha oportunidades que pareciam ótimas, que estavam na boca de todo mundo, que prometiam um retorno excepcional, e eu ficava de fora porque não entendia o suficiente para ter convicção real. Às vezes essas oportunidades entregaram o que prometiam, mas muitas vezes não. E nunca sofri com as que não entregaram, porque nunca entrei. Prefiro ganhar menos numa coisa que entendo do que ganhar mais numa coisa que não entendo. Porque quando a coisa que você não entende vai mal, você fica paralisado. Não sabe se é hora de sair, se é hora de comprar mais, se o problema é temporário ou estrutural. Fica à mercê da emoção do momento. E emoção de mercado, no pior momento, empurra sempre para a decisão errada. Há outro ponto sobre o qual preciso ser direto: o papel das pessoas ao redor nas suas decisões financeiras. Não estou falando de consultores ou gestores formais. Estou falando de amigos, familiares, colegas, conhecidos que influenciam, direto ou indiretamente, como você lida com dinheiro. Se o seu círculo mais próximo tem uma cultura de consumo excessivo, de dívida como normalidade, de viver aparentando mais do que tem, essa cultura vai exercer uma pressão constante sobre você. Pressão para gastar em restaurante, quando você deveria estar aportando, pressão para trocar de carro quando o atual funciona bem, pressão para viajar num grupo em que o roteiro foi bolado para aparecer nas redes sociais, não para descansar de verdade. Essa pressão não vem com nome, não chega dizendo sou sua perdição financeira, chega disfarçada de convivência, de não ser chato, de aproveitar a vida enquanto dá. E quem não tem clareza suficiente sobre seus próprios objetivos, sucumbe a essa pressão aos poucos, sem perceber, até olhar para o extrato um dia e não entender onde o dinheiro foi. A solução não é cortar todo mundo da vida, mas é ter clareza suficiente sobre o próprio plano para que a pressão externa não defina as suas escolhas. É saber dizer não de forma calma e segura, sem precisar dar explicação longa para ninguém. É entender que você não deve satisfação sobre onde seu dinheiro vai para quem não vai te ajudar quando precisar. Ao longo da vida fui chamado de mão fechada, de antiquado, de pessimista, de pessoas que não entendiam o que eu estava construindo. Não me incomodava, sabia o que estava fazendo. E hoje esses julgamentos viraram anedota. A solidão do processo de construção de patrimônio é real nos primeiros anos. Enquanto os outros aproveitam e você economiza, você está literalmente indo na direção oposta. Isso pesa. Não adianta fingir que não pesa, mas o peso do sacrifício no começo é infinitamente menor do que o peso da dependência no final. E quem chegou na velhice
sem base, sem reserva, dependendo de filho, de previdência insuficiente, de favor, sabe exatamente o que estou dizendo. Agora eu vou falar de algo que parece filosofia, mas é estratégia pura. A distinção entre risco e incerteza. As pessoas usam essas palavras como se fossem a mesma coisa. Não são. Risco é quando você não sabe o resultado, mas consegue estimar a probabilidade. Incerteza é quando você não sabe nem estimar. São situações completamente diferentes e exigem abordagens completamente diferentes. Quando analiso se vou investir numa empresa, posso calcular riscos, posso olhar o histórico de lucros, a posição competitiva, a solidez do balanço, o histórico de dividendos. Esses dados me dão base para estimar probabilidades de resultado. Isso é risco calculado e é aceitável, desde que dentro do que entendo. Incerteza pura é outra coisa. É quando alguém me apresenta um negócio novo, sem histórico, em setor que não conheço, com promessa de retorno extraordinário no curto prazo. Aí não tem dado para analisar, não tem padrão para observar, não tem nada que me permita fazer qualquer estimativa razoável. Isso não é investimento, é aposta, e aposta com dinheiro que levou anos para construir é uma das formas mais rápidas de voltar ao zero. A distinção entre os dois é o que separa o investidor que sobrevive do especulador que quebra. O investidor acumula dados, reconhece padrões, constrói teses baseadas em evidências e aguarda. O especulador aposta no desconhecido porque a história promete retorno rápido e o ego diz que desta vez ele vai acertar. Eu nunca soube o que o mercado ia fazer no próximo mês. Nunca. Ninguém sabe. Qualquer um que diz que sabe está mentindo ou iludido, mas sabia, e sei até hoje, quais empresas têm negócio sólido, gestão honesta, posição de mercado difícil de replicar e histórico consistente de distribuir lucro para os donos. Isso não precisa de previsão do mercado, precisa de análise e paciência. Essa clareza de não tentar prever o que não tem como prever e focar no que tem como analisar, me poupou de inúmeras armadilhas ao longo da vida. Porque quando alguém vem com a promessa de que agora é diferente, de que esse ciclo é especial, de que desta vez a lógica histórica não se aplica, eu simplesmente não me movo. Porque já vi essa história antes e sé como termina. Existe uma frase que repito para mim mesmo quando sinto a tentação de fazer algo fora do que estabeleci como estratégia. Uma frase simples, que funciona como âncora. Sobrevivência primeiro, riqueza depois. Essa ordem importa. Sem sobrevivência não há riqueza. Com sobrevivência o tempo faz o resto. Não precisa ganhar todo ano. Não precisa bater o Ibovespa todo mês. Precisa estar de pé. Precisa não ter feito nenhum movimento catastrófico que apague o que levou anos para construir. Se você conseguir isso consistentemente, ao longo do tempo suficiente, os juros compostos vão fazer o trabalho pesado por você. Essa não é teoria, é o que aconteceu na minha vida, é o que vai acontecer na de qualquer pessoa que respeitar esse princípio. A riqueza que acumulei não veio de operações brilhantes, veio de décadas sem operações desastrosas. São coisas completamente diferentes e a maioria das pessoas não entende essa distinção até que já seja tarde demais. Quero falar agora sobre um erro que destrói muita gente, que já passou pelas fases mais difíceis, que já construiu alguma coisa, que já entendeu a lógica do processo. O erro de achar que o sucesso parcial justifica uma mudança de postura. Você juntou R, 100 mil, você sofreu para chegar lá, cortou, aportou, resistiu.
a tentação, e aí aparece alguém com uma oportunidade, um negócio promissor, um investimento que está pagando muito acima da média, uma chance de dobrar o patrimônio em pouco tempo, e você pensa, trabalhei duro para chegar aqui, mereço tentar algo maior agora. Esse pensamento é perigoso, não porque crescimento seja errado, porque a lógica por trás dele mistura o emocional com o estratégico, de uma forma que costuma acabar mal. Você não merece dobrar o dinheiro mais rápido. Você precisa de razão sólida para assumir risco maior. E razão sólida não é ter trabalhado duro, é entender profundamente o que está fazendo com o dinheiro que vai arriscar. Vi gente chegar a R 300 mil, R 500 mil, depois de anos de disciplina, e perder uma fração enorme disso numa única aposta que parecia boa. Não porque eram burros, porque acharam que haviam chegado num ponto em que podiam se dar ao luxo de tentar o atalho. O atalho não existe, nunca existiu. E quanto maior o patrimônio que você coloca numa aposta ruim, maior é o estrago quando dá errado. O correto não é, depois de construir base, passar a arriscar mais porque pode. O correto é manter a mesma postura que te trouxe até ali e deixar o patrimônio maior trabalhar ainda mais eficientemente a seu favor. A consistência é o ingrediente que a maioria das pessoas abandona exatamente no momento em que está quase chegando num resultado extraordinário. Tenho uma última reflexão que quero deixar antes de encerrar sobre o que o dinheiro realmente representa quando você chega numa posição de liberdade financeira. Muita gente acha que quando chegar lá vai finalmente ser feliz, vai poder comprar o que sempre quis, viajar para onde sempre sonhou, ter a vida que imaginou. E algumas dessas coisas são reais e legítimas, mas a liberdade mais importante que o patrimônio dá não é a de comprar, é a de dizer não. Não para um emprego que te trata mal, não para uma oportunidade que não faz sentido para você, não para uma pressão social que te empurra para uma direção que não é a sua, não para qualquer coisa que venha de fora e queira comprometer o que você construiu por dentro. Essa liberdade, essa capacidade de dizer não com tranquilidade é mais valiosa do que qualquer bem material que você pode adquirir. E ela só existe quando você construir uma base real, não uma ilusão de prosperidade financiada por dívida. Construir essa liberdade ao longo de décadas não foi glamouroso, não foi rápido, não virei manchete em nenhum momento do processo, só no resultado. E a honestidade que preciso ter é que o processo era, na maior parte do tempo, absolutamente entediante. Comprar empresas sólidas, esperar receber dividendos, reinvestir, esperar mais, repetir, entediante e extraordinário. Então, a resposta para como nunca perder dinheiro não está num segredo que poucos sabem. Está em fazer consistentemente o que a maioria sabe, mas não tem disciplina de executar. Não se endividar para consumir, não comprar o que não entende, não perseguir o retorno do outro, não deixar o ego decidir no lugar da análise, não interromper o processo quando o resultado ainda parece pequeno. A primeira regra é não perder, a segunda regra é não esquecer a primeira, o resto é detalhe. Vi impérios desmoronarem, bolhas inflarem e explodirem, setores inteiros desaparecerem. Em todo momento, quem sobreviveu foi quem evitou os erros óbvios. Não se endividou de forma irresponsável. Não correu atrás de modismo. Não deixou inveja, arrogância ou ganância comandar. Viveu abaixo dos próprios meios, comprou o que entendia e teve ao lado pessoas nas quais confiava. Foi isso. Entediante? Sim. Eficaz?
Absolutamente. Não planejei me tornar o que me tornei. Simplesmente tentei não quebrar. E ao exagerar na prudência, os resultados se cuidaram sozinhos. Você não precisa ser gênio para seguir esse caminho. Precisa de força para ignorar a burrice, a sua e a dos outros. E pode ter certeza, a oferta de burrice nunca acaba. A conclusão final é esta. Se você não está gastando menos do que ganha, se não está evitando dívida, se não está dentro do que entende, não tem estratégia que funcione. O mercado é implacável. Não se importa com suas esperanças nem com suas desculpas. Só se importa com você sobreviver tempo suficiente para os juros compostos trabalharem. Então se pergunte, você está construindo sua vida financeira sobre sobrevivência ou sobre sorte? Porque a sorte acaba, a sobrevivência não. Deixo a mesma ideia que me guiou a vida inteira. Esqueça a brilhância, esqueça o truque esperto, esqueça o atalho. Simplesmente não perca. Essa regra sozinha vale mais do que todos os livros de investimento do mundo. E se isso parece simples demais para você, provavelmente vai aprender do jeito difícil. O mercado tem uma cura perfeita para a arrogância. Chama-se prejuízo.